Estamos de volta com Mais Saúde no bloco final. Nosso programa sempre é tão rápido, é uma pena, né? A gente podia falar horas e horas de determinados temas que chegam aqui. E aqui em ótima companhia hoje com o doutor, né, com o médico Altamir Zanetti, que é presidente aqui da Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei. E está tirando uma série de dúvidas de uma forma simples, assim, muito direta para o pessoal de casa. Então faça sua pergunta porque ainda dá tempo. 3372-3720 ou 9972-1640. Mande pelo WhatsApp ou por mensagem de texto. A gente terminou o bloco anterior falando muito sobre a questão da passividade, de quem pode ficar ao lado, de tolher a pessoa que fuma, dessas circunstâncias tão complicadas, né, do dia a dia, de respeitar também, né, as diferenças, claramente. Mas vamos falar um pouco então desses quadros, né, desses números alarmantes que, em certa medida, fazem que instituições ligadas à saúde se preocupem com esses números. Por que essa afirmação, né, tão grave, digamos assim, de 50% dos fumantes, em certa medida, vão falecer de alguma doença associada ao cigarro? Olha, isso é um dado importante, é um dado do Ministério da Saúde, lógico que é um trabalho científico, justamente pelas grandes, pela consequência com que a nicotina vai atuar no organismo. E o indivíduo fumante, ou ele vai, lógico, isso não é, medicina não é uma ciência exata, mas a probabilidade dele fazer um câncer de pulmão, um enfisema pulmonar, trombose e se ele ainda tiver antecedentes familiares de pressão alta, infarto do miocárdio. Então são doenças hoje que a gente lida no dia a dia. Hoje a hipertensão é uma doença extremamente, vamos dizer assim, ela tem grande percentual na nossa população. Se o indivíduo ainda é tabagista, essa probabilidade dele vir a diminuir a sua qualidade de vida em tempo médio vai ser muito maior. Vamos supor, se ele não fumasse, se não tivesse pressão, ele ia até os 80 anos. Fumando e sendo hipertenso, ele reduz mais ou menos em 30%, ou seja, lá por volta de 65, 70 anos, ele vai ter um evento grave na sua saúde. Ou seja, quem fuma realmente vai ter algum problema, algum fator complicado. Isso não tem a menor dúvida. E essa questão, você falou uma coisa nos bastidores para a gente conversando aqui, essa questão, né, curiosa, digamos assim, mas muito, muito pesada de saber que, de certa medida, essas toxinas todas, né, esses elementos químicos vão estar presentes na corrente sanguínea. Esses elementos, essas substâncias que são inaladas, elas não são eliminadas, todas não, elas são substâncias de depósito. Então, isso é importante porque eu acho que a gente pode até falar ao vivo aqui mesmo, né? Recentemente eu teve o falecimento de uma irmã minha, justamente porque ela fumou durante muitos anos e ela não teve o câncer de pulmão, ela teve trombose generalizada. Todo o organismo dela estava entupido de nicotina. Então, são coisas que a gente vê no dia a dia, a gente fala, é um tema hoje, Raul, que a gente fala, já falou de tabagismo, a gente vive falando, mas para o indivíduo ter essa consciência, é importante que ele tenha o seguinte: eu tenho que parar de fumar. Tá? Isso não é mágico, não. O medicamento ou os tratamentos, que a gente pode falar daqui a pouco, mas basicamente a decisão é individual. Ou ele para ou não para. Não existe aqui, não, eu parei uma semana, aí ele volta. Não, isso não adianta. Tá? A gente tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito interessante ser feita, que é em relação ao sexo e acessibilidade ao tabagismo. A gente sabe que os números do Ministério da Saúde mostram que as mulheres fumam mais hoje. Por que essa mudança de quadro? Tem algum fator, digamos, químico, orgânico na mulher, né, que, de certa medida, compromete essa decisão ou não? Não, necessariamente eu acredito que esse avanço no sexo feminino de usar o cigarro se deveu muito à modernidade. Eu acho que a mulher, provavelmente, em décadas passadas, era muito mais reprimida, muito mais ausente do dia a dia, e hoje o mercado de trabalho facilitou isso aí, e provavelmente essa socialização dela, junto ao mercado de trabalho, a grandes empresas, ao convívio do dia a dia, facilitou o acesso ao cigarro. É puramente da questão de amplitude do seu trabalho mesmo. Essa questão da dinâmica mesmo. Não. Tanto o homem quanto a mulher, se quiser fumar, ele vai fumar. Eu acho que a oportunidade que foi oferecida, principalmente no mercado de trabalho, essa liberdade que a mulher assumiu hoje, ela obviamente encontrou no cigarro também uma forma de se identificar. Ou seja, essa questão é muito ligada ao comportamento, ao comportamental. Comportamental. Vamos falar então dessa questão dos tratamentos, né?
existe cura, né? A gente sabe que muita gente para de fumar, né? Não A tem duras dúvida. penas, né? Todo mundo tem familiares que fumam muito por anos, né? Por décadas, mas a gente sabe que pode. Como que é feito esse tipo de tratamento, doutor Otamir? Como eu falei inicialmente, é a decisão pessoal. Você decidir parar de fumar, isso é muito importante. Obviamente, atrás dessa decisão pessoal dele, a gente vai ter os acompanhamentos. Importante, com psicólogo. Eu vou relatar aqui porque quando eu trabalhava no PSF do Bela Vista, na época existia um acompanhamento com psicólogo e a secretaria fornecia o medicamento para poder diminuir essa vontade de fumar. Porque dá abstinência sim, né? E a gente sabe que o indivíduo, quando ele para de fumar, é igualzinho o indivíduo que para de beber. Ele sente vontade. Então, essa vontade tem que ser inibida através de um trabalho psicológico e através de medicamento. Que tem cura? Tem. A gente está falando um pouco sobre essa questão do tratamento, né? Ou seja, existe um tratamento gratuito, né? Que a rede pública pode assistir. Pode assistir. Não sei dizer hoje, Raluza, se a secretaria tem ainda esse programa antitabágico. Mas na época que eu trabalhava lá, fornecia os medicamentos para o indivíduo, porque são medicamentos relativamente um pouco caros. Hoje até tive a oportunidade, fiquei até surpreso, de uma cliente que já fuma há anos. Ela foi atrás de mim, me arruma a receita que agora eu quero parar de fumar. Aí eu forneci a receita para ela. A gente está recebendo uma pergunta do pessoal de casa, a produção acabou de me passar. É o seguinte, ele chama Lúcio, não identificou o bairro, super abraço, obrigada pela pergunta. Ele quer saber o seguinte, se água com gengibre, ingerir água com gengibre ajuda a limpar os pulmões no caso de pessoas que fumam, ou isso é mito? Não, olha, Lúcio. Né? Ô, Lúcio, na realidade o que você vai estar fazendo é tomando água, que é muito importante, que ela é antioxidante, e o gengibre que vai dar um saborzinho aí na água. Mas não tem nada a ver com limpeza do pulmão, não. A limpeza do pulmão vai ser feita gradativamente, desde que você não fume mais. Acho que uma pergunta interessante de se fazer, por exemplo, a gente falou um pouco dessa questão das mães, das crianças pequenas. Mas as crianças pequenas que já nascem num ambiente, digamos, de fumante, elas já nascem com mais problemas ligados à questão respiratória, bronquite? Olha, na questão do ambiente domiciliar, né, se o pai fuma, se a mãe fuma, se tem um irmão que fuma, se existem crianças mais novas, obviamente aquela imagem do ato de fumar vai ficar gravada na mente da criança. Então, ela pode ser em potencial, vir lá na frente, na sua adolescência, copiar aquilo que ela visualizou naquela sua idade, naquela idade que ela estava mais nova. Então, a imitação é um dos fatores que leva os indivíduos a fumar. A socialização, né? A gente sabe que os adolescentes hoje, infelizmente, os meninos hoje, na faixa mais de 13, 14, 15 até 21 anos, têm utilizado muito cigarro e muita bebida. Isso já está comprovado. Realmente. Para incorporar, para fazer parte daquele grupo, ou você fuma ou você bebe. Ou seja, tem que, digamos, uma imitação, né? Tem que ficar muito atento. A gente está falando um pouco sobre esse universo, né, do tabagismo, e eu acho importante a gente falar, então, dos benefícios, né, para quem para de fumar. Muita gente fala do medo de engordar, de criar muito peso após a parada do cigarro, né, de parar de usar esses produtos todos. Mas, Altamir, você trouxe uns dados para a gente, eu acho que compensa muito a gente esclarecer para o pessoal de casa essas questões. Se você puder passar para a gente, ficaria muito grata. Tá certo. Vocês vão me perdoar, mas vou ter que dar uma leitura rapidinho aqui. Na questão do aumento do peso, isso ocorre, sim, isso é verdade. O indivíduo, quando para de fumar, ele ganha peso. Por que ele ganha peso? Porque o paladar dele modifica por completo. Ele vai ter sabor no alimento. Então ele passa a comer mais. Mas não se preocupe que isso é temporário. O próprio organismo depois vai frear essa vontade de comer. Porque ele está mudando o metabolismo. Tá? Então há uma modificação total do seu organismo quando você para de fumar. Então não se preocupe com aquele ganho de peso no início, quando você para de fumar. E o benefício, eu vou ler aqui vou explicar rapidamente aqui, uma série de benefícios que ocorrem quando o indivíduo para de fumar. Após 20 minutos, quando o indivíduo fala, não paro mais, não vou fumar mais, a sua pressão sanguínea volta ao normal. Isso é um dado importantíssimo, gente. O que é 20 minutos? Para o indivíduo que fumou há anos. É muito importante. Após 2 horas, não há mais nenhuma nicotina circulando no sangue. 2 horas somente, hein? Para o indivíduo que fumou 10, 15, 20 anos. Em 2 horas o organismo já está limpando, tirando essa nicotina. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Porque quando o indivíduo fuma, ele joga muito gás carbônico para dentro dele. Então ele consome muito oxigênio. Então ele sente tonteira, mal-estar. Então uma série de consequências, por isso que tem um infarto. Porque já tem baixa de oxigenação.
Após 12 a 24 horas, os pulmões começam a funcionar melhor. Então, vocês estão vendo que são horas que vão ter uma melhora considerável do indivíduo. Após 2 dias, o olfato do indivíduo melhora. Então, ele vai sentir o cheiro das coisas. O indivíduo que fuma tem um péssimo paladar e um péssimo olfato. Após 3 semanas, a sua respiração melhora, porque o pulmão já está sendo liberado daquela substância tóxica. Após 1 ano, o risco de morte por infarto é reduzido à metade. Isso tudo, gente, é comprovado cientificamente. Não é só, a literatura já estudou isso muito. E após 10 anos, que é um tempo longo, lógico, o risco dele ter um infarto é o mesmo do que o indivíduo que nunca fumou. Ou seja, o organismo tem um poder de regeneração. Um poder de regeneração muito grande. Então, fica aqui essas palavras, né? Esse conselho. E eu digo a vocês ainda, eu nunca coloquei um cigarro na boca. É, né? Vida longa, então, né? Vida longa, então. A gente espera Validade isso. de vida. Ô, doutora Altamir, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, a produção já me falou que o tempo está esgotado, para variar, mas foi um super prazer ter você aqui no nosso programa. Caruza. Espero que os que nos ouviram hoje tenham essa informação e qualquer dúvida, qualquer situação, a gente está aí para esclarecer novamente. Eu agradeço a você e a todos os ouvintes aqui. Tá certo, doutor Altamir, muito obrigada. A gente vai ter outros temas, certamente o senhor voltará aqui na TV Campos de Minas. Se Deus quiser, vou estar à disposição. Lembro você que o nosso programa é reprisado amanhã, sexta-feira, às 10h10, aqui na TV Campos de Minas. Se você também quer assistir esse programa pela plataforma do YouTube, acesse nossa página www.tvcamposdeminas.com.br Mais Saúde, ano 2015. Todos os programas desse ano já estão lá e esse, a partir da manhã, já estará também, então pode conferir, pode ver nessa aula que o doutor Altamir nos deu aqui nesse programa, né, nesses 3 blocos. Eu gostaria, antes de terminar, de mandar um super abraço para o Diego, dos Predinhos, aqui no Tijuco. A mãe dele me parou esses dias e me pediu para mandar um super beijo para ele, que ele assiste, é nosso fiel telespectador aqui da TV e está sempre assistindo Mais Saúde. Super beijo, Diego. E também para Lorena e para sua mãe Regina, encontrei com elas esses dias no centro e elas me pararam, também me abraçaram, foi um momento muito feliz. Muito obrigada mesmo pela audiência e pelo carinho de todos vocês. Eu também gostaria de lembrar você que você pode deixar sua pauta, sua sugestão aqui na TV, pelo 3372-3720 ou na minha página pessoal no Facebook, Haruz Schiavi, apresentadora. Deixa lá o seu tema que a gente tenta trazer ele aqui e discutir. Semana que vem a gente tem um novo encontro, um novo bate-papo, tentando tirar suas dúvidas ligadas à qualidade de vida e à saúde. Foi ótimo, obrigada pela audiência, um forte abraço, boa noite e até lá.